No primeiro capítulo de Apocalipse, o apóstolo João afirma que Jesus vem com as nuvens e todo olho o verá. João se refere à segunda vinda de Cristo no final da história, ou ele se refere à vinda em juízo sobre Jerusalém no ano 70? Nesse vídeo, eu quero mostrar que esse texto bíblico se cumpriu no século I. Se você quer saber como que isso aconteceu, então fica comigo até o final. Assim como os demais livros da Bíblia, Apocalipse tem um versículo-chave, que é o tema literário de toda a carta. E o versículo-chave é exatamente esse que fala sobre a vinda de Jesus com as nuvens. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Ao olhar para esse versículo, muitos acreditam que João está falando a respeito da segunda vinda de Cristo. No entanto, nem tudo é o que parece ser. As aparências podem nos enganar. Aqui, João não está falando do futuro retorno de Cristo para julgar o mundo no final da história, mas sim do juízo de Deus sobre Jerusalém que ocorreu no século I, resultando na destruição da Cidade Santa no ano 70 depois de Cristo. Mas por que muitas pessoas pensam que João está falando da segunda vinda de Cristo? Elas pensam assim por dois motivos. Primeiro, porque as igrejas, em sua maioria, ensinam que Apocalipse 1:7 é um texto futurista que profetiza sobre a segunda vinda de Cristo. E segundo, porque a linguagem que a Bíblia usa para falar da segunda vinda de Cristo é semelhante à linguagem usada para falar do juízo ocorrido no ano 70. Por exemplo, depois da ressurreição, Cristo ascendeu aos céus diante dos olhos dos discípulos, e depois ele foi encoberto por uma nuvem. Em seguida, 2 homens vestidos de branco afirmaram com clareza que Jesus voltará exatamente do mesmo modo que ele subiu. Isso significa que da mesma forma que Cristo ascendeu aos céus com um corpo ressurreto de carne e osso, ele voltará do mesmo modo, ou seja, de maneira visível aos olhos, com seu corpo ressurreto de carne e osso. Perceba que a linguagem de Atos é parecida com a linguagem de Apocalipse 1:7, mas elas não falam do mesmo acontecimento. Atos está falando da segunda vinda de Cristo após a sua ascensão, mas Apocalipse está falando da vinda de Cristo em juízo sobre Jerusalém no ano 70. Para que essa ideia fique mais clara, vamos pensar em algumas evidências de que Apocalipse 1:7 não se refere à segunda vinda de Cristo. Como eu disse no começo, Apocalipse 1:7 é o tema literário da carta. Antes de escrever esse tema, João deixa claro que as coisas devem acontecer em breve, porque o tempo está próximo. Se as profecias deveriam acontecer em breve porque o tempo estava próximo, por que pensar que a vinda de Cristo com as nuvens se refere ao futuro retorno no final da história? Seria muito estranho João falar de um cumprimento em breve e logo em seguida ele falar da segunda vinda que vai acontecer milhares de anos depois. Isso seria muito incoerente. Uma segunda observação importante é em relação ao contexto depois do tema literário da carta. No versículo 9, que aparece depois do tema de Apocalipse, João diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui nesse texto, João está dirigindo uma mensagem aos irmãos que estão passando por tribulações. É como se ele estivesse dizendo que em breve Deus vai agir para vingar os inimigos deles. E essa vingança vai ser executada com a vinda de Jesus em julgamento sobre Jerusalém. Então, Apocalipse 1:7 se encaixa melhor nas circunstâncias do século I. Uma terceira observação importante é em relação à linguagem apocalíptica utilizada na profecia bíblica. Como nós vimos, em Apocalipse 1:7, João fala de Jesus vindo com as nuvens. Diferente do que muitos pensam, essa linguagem não é exclusiva para falar do retorno de Cristo. Essa mesma linguagem também foi usada no Antigo Testamento para se referir aos juízos históricos de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus ameaçou o Egito usando uma linguagem semelhante. O profeta Isaías escreveu o seguinte: sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira,
vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Essa ameaça se cumpriu quando o rei da Assíria, Esar-Hadon, conquistou o Egito no ano 671 a.C. O texto diz que o Senhor avança contra o Egito cavalgando em uma nuvem. É óbvio que Deus não apareceu visivelmente em uma nuvem. Essa é uma linguagem apocalíptica para se referir ao juízo de Deus. Da mesma forma, em Apocalipse 1:7, Jesus não apareceu visivelmente com as nuvens do céu. À semelhança do que aconteceu com o Egito, Cristo veio em juízo contra Jerusalém. Mas a manifestação de Cristo se deu por meio do exército romano. Ele não apareceu fisicamente em seu corpo ressurreto. O quarto fator que nós precisamos levar em conta é o ensino de Jesus sobre esse assunto, ou seja, sobre a queda de Jerusalém. Antes de João escrever Apocalipse 1:7, Jesus já tinha profetizado sobre a destruição de Jerusalém. Você pode ler sobre isso na parábola da vinha e também na parábola da festa de casamento. Sendo assim, Apocalipse 1:7 deve ser interpretado à luz dessas parábolas proféticas. Todos esses eventos se cumpriram em 70 d.C. O quinto fator importante é o motivo específico do julgamento. Eu te pergunto, quem foram os responsáveis pela crucificação de Cristo? Sabemos que os romanos foram os executores físicos da crucificação, mas a nação de Israel foi o motivo e a causa específica da crucificação. Ao longo do Novo Testamento, nós encontramos várias evidências de que a nação de Israel foi culpada pela morte de Jesus. Eu sugiro que depois você leia com atenção os versículos bíblicos que serão colocados aqui do lado. Sendo a nação de Israel a verdadeira culpada pela morte de Cristo, João declara que até mesmo aqueles que traspassaram a Jesus o veriam vindo com as nuvens do céu. Para que os culpados vissem Jesus vindo com as nuvens, eles deveriam estar vivos naquela época. E se eles deveriam estar vivos para ver esse acontecimento, nós podemos concluir que Apocalipse 1:7 se cumpriu durante o tempo de vida dos executores de Jesus. Aqueles que estiveram envolvidos na crucificação de Jesus foram julgados durante o primeiro século. Portanto, Apocalipse 1:7 não se refere à segunda vinda de Cristo, mas ao juízo de Deus sobre Jerusalém que se cumpriu no ano 70 d.C. Devemos buscar entender a palavra de Deus de maneira contextualizada antes de aplicá-la ao nosso contexto atual. Fazendo isso, nós teremos uma interpretação mais relevante que reflete com fidelidade a mensagem que Deus revelou aos leitores originais.